nós vamos começar com a nossa atividade com a leitura do texto. Distinguir fato de opinião é imprescindível para a democracia. Das páginas 5 e 9 do material Aprender Sempre, volume 2, ok? Esse textinho aqui, ó, artigo de opinião, eu posso argumentar? Aí a Pro, vocês lêem o texto, né? E a Pro já vai aqui nas perguntas, tá bom? O texto apresenta uma crítica ao autor, o que ele está criticando e por quê, tá bom? Vamos ver primeiro, o que é crítica? Crítica é julgar, censurar, analisar e condenar. O que é isso? É você falar mal? Não, não é isso. É só você colocar defeitos? Não. Crítica também é analisar, é você ver os pontos negativos e positivos. Criticar também é você conhecer todos os aspectos daquilo que você acha que talvez tenha algumas coisas a melhorar, tá bom? Então, crítica é mais ou menos isso. Então, vamos lá para o textinho. O que ele está criticando? Vamos voltar? O que ele está falando? Das mídias sociais, né? Que elas acabam, ao invés de informar apenas, elas acabam informando e compartilhando opiniões pessoais, que isso vai, né, de encontro com o que um jornal deveria ser, né, imparcial. Isso é, o jornal deveria colocar notícia e dar oportunidade do leitor formular suas opiniões. É possível, segunda pergunta, afirmar que o autor do texto defende um ponto de vista? Apresente-o. Ó, é possível afirmar? Aí você viu que ele tem um ponto de vista, você coloca assim, mas tem outra questão aqui, apresente-o. Onde está essa afirmação? Olha aqui, ó. A prova vai marcar aqui, ó. Para Linsivo, o jornalismo na atualidade precisa trabalhar com mais distinção entre fato e opinião, a fim de permitir o desempenho do pensamento crítico do público. Então, esse é o ponto de vista, que o leitor tem que ter o seu pensamento crítico e as mídias ajudar nisso, ok? Vamos agora para a próxima atividade. Aqui tem um projetinho de texto, mas vamos trabalhar mais tarde, depois que a gente conhecer todas as partes do textinho argumentativo, ok? Aqui, a partir da página, pessoal, voltando, página 7, tá? A partir dos fragmentos abaixo retirados do texto da aula 1, identifique o valor semântico dos conectivos empregados nesse contexto de uso, tá bom? Então, a gente vai ver coesão e coerência. Vamos lembrar o que é? Coesão é a harmonia, combinação entre elementos do texto. Olha um exemplo aqui. Isa é ótima aluna. Além disso, faz todas as lições. Então, o texto está harmônico? Está bonitinho. O texto tem sentido? Tem. Ó, ela é uma ótima aluna e faz as lições. O texto está se referindo a Isa? Está. A segunda parte tem relação com a primeira? Sim. Então, é um texto coeso. Olha um exemplo de textinho que não está muito coeso. Isa é ótima aluna e Isa faz as lições. Tem sentido? Teve sentido também. Só que ele está elegante igual o primeiro período aqui? Não. Olha aqui. É necessário colocar Isa duas vezes? Não. Então faltou um pouquinho de coesão nesse texto. Precisava desse conectivo E? Também não. Então tá vendo? A coesão, talvez ela não tire o sentido do texto. Mas o texto fica assim com as ideias um pouco confusas e ele fica feio, fica deselegante, ele não fica harmonioso no texto. E a coerência? É a relação lógica entre as ideias. Aí sim, a coerência, ela mexe com o quê? Ela mexe com as ideias do texto, tá? Quando o texto ele chega num ponto que não faz sentido, por exemplo, gosto de estudar e odeio ler. Não é uma ideia um pouco estranha? Se você gosta de estudar, qual a conclusão ou consequência? Que você vai gostar de ler. Então, gostar de estudar e odiar ler é uma ideia incoerente, uma ideia que não faz muito sentido, ok? Vamos aqui colocar, então, o valorzinho semântico dessa coesão e dessa coerência? Vamos ver, então, o que é valor semântico. Valor semântico é o significado atribuído às palavras dentro de determinado contexto.
Então o exercício falou ali para você ver o valor semântico. O que é o valor semântico? Então é o significado da palavra. Não é o significado da palavra dicionário, é o significado dela dentro daquela frase ou oração ou período, tá bom? Dentro daquele contexto, tá? Vamos voltar lá para a frasezinha. Afinal, um bom filho da nação deve ver sua mãe como a pátria amada. Afinal, é o que aqui? Está concluindo o texto, ó. Ao final de contas, concluindo, um bom filho da nação deve ver sua mãe como, ó, uma comparação aqui, a pátria amada. Então, qual o sentido? Conclusão e comparação. Vamos ver na B. No entanto, é tendo a educação por base que todo filho se desenvolve e amadurece. Ó. No entanto, é uma contrariedade, tá bom? É uma ideia oposta. Provavelmente uma ideia antes dessa frase e o no entanto ele discordou um pouquinho da primeira ideia, tá bom? Pois é preciso estar saudável para crescer economicamente e não há como financiar a melhoria das questões sociais enquanto se achar que é tudo apenas um sonho intenso. Ó. Pois aqui está explicando, ó. É um porquê. Enquanto, lembra, enquanto é noção de tempo. Ó, enquanto se achar no momento em que se achar, tá bom? O D. Assim, o Brasil é mais que um raio vívido, é uma pátria amada e idolatrada que tem o município de Junqueira como um braço forte. Ó. Assim, aqui também é conclusão. Tanto você colocar afinal, é a mesma coisa. Você viu? Não mudou o sentido do texto. E o como, aqui é uma comparação. Está comparando o município de Junqueira com um braço forte. Ok? Do 2 aqui, exercício, você vai reescrever essas partinhas, substituindo ó, os conectivos que estão em destaque, ó, os pretinhos que estão em negrito, por outras palavrinhas semelhantes. Então, não é para você colocar qualquer palavrinha. O que você vai fazer? Você vai colocar uma palavrinha que não tire o sentido, que o texto continue a mesma coisa, a mesma forma, tá bom? Vamos agora na página 8. Vamos ver o tópico frasal. E o que é isso, tópico frasal? É a oração que introduz a ideia central, que a ser desenvolvida em um parágrafo. Tópico frasal é aquela frase a primeira. Normalmente é no início do texto, porque ela resume tudo que ela vai desenvolver no restante do texto, tá bom? O que é desenvolvimento? É a parte que defende essa ideia, que defende esse tópico ou explica as informações. E conclusão? Conclusão é você terminando esse trechinho. Você confirma ou sintetiza as ideias do texto ou em um parágrafo. Pode ser ter até uma proposta. Normalmente essa proposta é em textos mais longos, tá bom? Textos mais dissertativos. Vamos ver aqui a primeira. Então você vai tentar nessa frasezinha tirar o quê? O tópico frasal de desenvolvimento e a conclusão. Vamos lá tirar? Olha o tópico aqui, ó. Num período de 5 a 10 anos, a presença da síndrome duplica o risco de doenças cardiovasculares e aumenta 5 vezes o diabetes tipo 2. Então, essa primeira parte é o quê? É o tópico. É o assunto principal do texto. A segunda partinha aqui, ó, ele está explicando essa primeira. Então, é o desenvolvimento. E essa aqui, ele está o quê? Concluindo, finalizando, tá bom? Ó, ela fala aqui, ó. No entanto, como essas providências implicam em mudança do estilo de vida, aí no final ela fala que a pessoa, às vezes, é necessário tomar medicação. Então, uma conclusão de tudo que afirmou no começo, tudo bem? Vamos na segunda frasezinha? É a B, tá? Envelhecemos mal, ó, é o tópico frasal. Aqui, ó, uma explicação por que as pessoas envelhecem mal. E o finalzinho, ele vai concluir, depois dessas duas afirmações, ó, ele vai concluir por que envelhecemos mal. Ok, pessoal? Vamos na próxima aqui. Ó, elabore parágrafos em seu caderno desenvolvendo os tópicos frasais. Então, aqui já é um tópico frasal. O que você vai fazer? Você vai colocar um argumento para esse tópico, explicar por que, por exemplo, um bom sistema educacional é fundamental para o desenvolvimento de um país e vai concluir, tá bom? Na segunda frase, mesma coisa que você vai fazer, ok?
pessoal, até a nossa próxima aulinha, tá? E a Pro vai fechar com uma frasezinha do nosso amiguinho. É Paulo Freire, tá? Educação é um ato de amor, por isso é um ato de coragem. Pessoal, muito obrigada, tá bom? E até a nossa próxima aula.